Esse filme representa qualquer pessoa viva ou morta. Essa é a frase que inicia Doutor Fantástico, uma história de Stanley Kubrick. No primeiro episódio deste podcast, nós prometemos histórias que você poderia ver na tela, e essa é uma delas. Diferente do episódio passado, hoje a história não vai ser contada só por uma pessoa. Eu sou Juan. E eu sou o Enzo, e esse é o Atomicast, um podcast que, em 5 episódios, vai contar a história de um festival de cinema brasileiro que está mudando o cenário global. Imagina comigo, o ano é 1964 e o mundo está em guerra. Não é qualquer guerra, é uma guerra cínica, por vezes barulhenta, outras vezes silenciosa. Uma guerra com fronteiras difusas ao mesmo tempo que eram muito bem marcadas. Uma guerra incubada que não admitia ser uma guerra. A contextualização histórica aqui vai ser deixada de lado. Não porque a gente acredite que não vai ser importante, muito pelo contrário. Mas porque nós precisaríamos de um episódio só para falar sobre Guerra Fria. E esse não é o nosso objetivo. Essa pequena contextualização que nós fizemos foi só para que você, que nos escuta, entenda como era o ambiente em que aconteceu a história de hoje. Pois bem, nesse cenário de tensão, uma notícia se espalha e apavora todo o Ocidente. Comandantes receberam, provavelmente de um de seus espiões infiltrados, informações de que o inimigo estaria produzindo uma arma de letalidade jamais vista. Para facilitar sua compreensão, eu vou dar nome aos personagens. Os comandantes eram do Ocidente e os inimigos, nesse caso e nessa história, a União Soviética. Numa sala isolada, tão impermeável que mal era possível ouvir o barulho das balas que cortavam o céu fora dela, um desses generais ordena que seja acionado o estado de alerta, que sejam confiscados todos os rádios pessoais para evitar que os inimigos grampeassem chamadas e emite um comunicado à esquadrilha. Esse comunicado ativa um plano de defesa acionado apenas em momentos de guerra. Um grupo de aeronaves, capazes de, cada uma, carregar uma bomba nuclear de 5 megatons, que ficaria, a partir daquele momento, 24 horas no ar em modo de ataque. Qualquer inimigo com certeza se sentiria amedrontado diante disso. A mensagem chega nos aviões, e de primeiro os pilotos não acreditam. Eles tratam a informação com apatia, e ao mesmo tempo tem um tom de imbecilidade que carrega um subtexto. Estando no fronte de uma guerra, essas pessoas se tornaram máquinas. Máquinas que pilotam aeronaves, jogam bombas, destroem cidades. Eu acredito que seja um caminho natural de todas as pessoas que atuam no fronte de uma guerra. A iminência da morte, o desapego da vida e a necessidade de matar desumanizam qualquer um. Confusos com o comando, os pilotos decidem buscar a confirmação. Mas com quem? Primeiro, tentam se comunicar com o general que emitiu a ordem. Nenhuma das ligações é atendida. O general confiscou todos os rádios particulares. Os pilotos tentam outro general e acabam interrompendo uma atividade importante. O general está ocupado no momento. Não pode atender. No momento, o general desenvolvia um trabalho, digamos, extra. Ele, junto com sua secretária, estavam envolvidos numa atividade mais corporal. Eu acho que essa é a melhor forma de explicar sem que seja preciso aumentar a classificação indicativa desse podcast. Ela, a secretária, atende o telefone e passa a ligação para o seu amante, seu patrão, e se recusa a atender. Depois de muita insistência, ele finalmente compreende que a segurança do seu país talvez seja um pouco mais importante que seu prazer. Sem saber o que acontecia, o general ordena. Em caso de dúvida, atira, depois pergunta. Finalizando, um discurso motivador sobre honra, característico dos Estados Unidos em períodos de guerra, que dava algum sentido para a morte quase certa daqueles pilotos. Finalizando, um discurso motivador sobre honra, característico dos Estados Unidos em períodos de guerra, que dava um sentido para a morte quase certa daqueles pilotos. Percebendo a ausência de que comprovem uma defesa tão ofensiva, um capitão alerta que talvez seja melhor recuar. Com isso, ele descobre que os motivos por trás do ataque são muito mais que autodefesa. Um embate se inicia entre o presidente e o general. Uma conversa com o embaixador soviético revela a existência, num dos campos que será atacado pela esquadrilha, da arma do juízo final. Uma máquina capaz de dizimar toda a vida humana e animal. Entre as dúvidas e incredulidade da existência de uma arma tão poderosa, o diretor de pesquisa e desenvolvimento, Doutor Fantástico, alerta sobre a realidade da existência da bomba. Além disso, ele esclarece do caráter contraditório do disparo automático e da impossibilidade de desligamento da máquina do juízo final. A automação produz no cérebro do inimigo o medo de atacar, pois a qualquer momento a máquina pode ser disparada e não será possível desligá-la. Enquanto isso, uma conversa entre o general que ordenou o ataque e o comandante que tentou impedir revela o embrião de todo esse caos, a mente estável de um general desequilibrado
consumido por teorias conspiratórias. Essa é a história do filme Doutor Fantástico. Apesar de ficcional, é uma excelente representação do período de Guerra Fria. Cria uma tensão que não tem sua existência validada por nada. Todos estão tensos, se preparando para uma situação que pode nem existir. Basicamente, eu soube que você vai me atacar, por isso eu vou me preparar para te atacar. Sabendo disso, você vai se preparar para revidar, e isso é a prova de que você vai me atacar. O diretor também faz uso de vários elementos visuais para mostrar o quão absurdo é essa situação, que deixa até meio cômico. Aquela cena que os soldados americanos contra americanos estão brigando e tem um grande cartaz dizendo assim, nosso trabalho é a paz. Isso para mim é muito marcante do filme, né? Ele tem vários momentos onde ele mostra como que essa guerra não tem sentido, né? Ela acontece puramente por conspiração, pelo medo, né? Muito medo dos comunistas. O próprio general, esqueci o nome dele, que fica maluco, é o general... São 2 generais que são representados no filme. O primeiro é o general Buck Turgidson, que é aquele general que estava numa atividade corporal quando é interrompido. Mas o general que ordena o ataque é o general Jack the Ripper. O general Jack the Ripper, né? Ele até tem um nome, né? Ele tem um nome de monstro, né? Fazendo referência ao famoso assassino britânico. O comandante Jack the Ripper tem uma conversa com o comandante Mandrake, onde ele conta um rumor de como os comunistas não bebiam água, apenas vodka. Como se comprovasse que eles não eram humanos. É, né? essa ideia comprovando que eles não eram humanos, que o humano ele é feito de 70% de água e os comunistas eles não têm a necessidade para água, eles não são humanos, eles não... A água sendo o símbolo da vida. Narrativa que é muito usada em período de guerra, né? Porque todos nós somos seres humanos. Mesmo as pessoas que vão pra guerra, os soldados que vão pra guerra, mesmo que eles estejam dispostos a matar, eles ainda assim são humanos. E qualquer pessoa se compadece em acabar com uma vida. E aí eles vão usar muito de um discurso que eu acho incrível que nesse filme eles representam muito bem. Tanto como o discurso de honra, ele é usado para incentivar essas pessoas, mas também o discurso de medo. O medo do que vai acontecer com você. Exatamente. O medo é uma força subjetiva, né? E além do discurso, também é necessário você desumanizar aquelas pessoas. Porque para que um ser humano mate com mais frieza, né, com menos humanidade, ele precisa desacreditar de que o outro que ele tá matando é um ser humano. Isso. Se você tira a humanidade do inimigo, né, matar ele se torna quase como uma obrigação moral, né? Porque quando você demoniza eles, né? A destruição em massa, utilizar armas que destruiriam toda a vida na Terra, deixa de ser uma escolha e mais uma obrigação, uma necessidade, né? O filme fala muito sobre o custo dessa justiça, dessa sensação dessa briga entre Estados Unidos e a União Soviética, até que ponto vale justificar essa briga, né? E essa parte que você contou do Ripper falando sobre a água, né? Quando a gente assiste o filme, a gente percebe que é uma parte cômica. E o Kubrick, ele trabalha com isso muito bem. É um filme de ficção científica, mas que se você parar pra analisar, né, pra racionalizar a situação, é um drama. Sim. Ele tá falando de uma guerra. Mas ele tem uns momentos cômicos, umas tiradas cômicas que aliviam, mas não aliviam ao ponto de alienar, né? De você esquecer da história que tá acontecendo. Exatamente. Aliviam, mas pontuando justamente a seriedade da situação, né? Pontuando justamente como o filme fala, como um erro de comunicação, um general que tá com a mentalidade um pouco alterada, ele pode colocar o mundo inteiro numa situação catastrófica, né? E ele traz isso de uma maneira cômica, mas justamente pontuando o absurdo, né? E o Peter Sellers, que é o personagem principal, os personagens principais, né? Ele sustenta muito bem essa comicidade. Eu digo os personagens principais porque o Peter Sellers, o ator, ele interpreta o Peter Sellers, o ator, ele interpreta 3 personagens nesse filme. E os 3 personagens têm um caráter principal ali. O primeiro é o Capitão
O primeiro é o Capitão Lionel Mandrake, que é justamente essa pessoa que vai tentar evitar o ataque, justamente por não saber. Que é justamente essa pessoa que vai tentar evitar o ataque, porque ele não vê motivos, né, para que isso aconteça, não tem nada concreto. O segundo é o presidente Merkin Muffin, eu adoro os nomes. Sim. Presidente Merkin Muffin, que é o presidente que se recusa a iniciar o ataque, tenta ali, de uma forma muito engraçada, dialogar com o presidente russo. E o Doutor Strangelove. A conversa entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente russo é sensacional, que ele liga pro presidente e fala, alô, Dmitry, e você não escuta o presidente da Rússia, mas ele responde, né, como assim, tipo, olá, você tá bem? Sim, claro, eu gosto de estar bem, está tudo tranquilo. É aquela tranquilidade que você fica sempre... Como se o mundo não tivesse prestes a acabar. o mundo está prestes a acabar, ele está na seriedade. Quando ele fala, né, que sobre o erro que foi cometido e que os aviões estão indo atingir alvos na Rússia, ele fala assim, não, se a minha intenção não fosse amiga, eu não estaria te ligando. E é uma coisa muito cordial e acho que revela um pouco do caráter de como as pessoas que estão no poder, elas estão fora da realidade de nós, seres humanos comuns, né? E isso faz com que a nossa vida para eles seja simples demais, coisa pequena. E o último episódio, né, o último personagem que o Peter Sellers faz é justamente o Dr. Strangelove, o Doutor Fantástico. Também faz muito bem, mesmo que seja rápido. A interpretação dele para fazer, né, o Doutor Fantástico, ele imposta muita sabedoria na sala, enquanto ainda tem uma certa loucura, assim. Ele é muito empolgado sobre a ideia da bomba, quando ele comenta que o sistema automático não seria possível de parar. Tem medo, mas também tem uma antecipação, ele acha fantástico a criação dele, né? A criação fantástico a criação das armas nucleares. E não foi barato o Peter Sellers. Eu li algumas coisas. Eu li algumas informações que dizem que eu li algumas informações que revelam que o cachê dele foi 1 milhão para interpretar os 3 personagens, que representava aí 50%, 55, o que representava 55% do budget, orçamento. O que representava na época 55% do orçamento do filme. E o Kubrick até fez uma piada, né? Ele falou que levou 3, pagou por 6. Mas sim, foi caro, mas valeu a pena. Com certeza. Doutor Fantástico será exibido na edição de 2025 do Festival Internacional de Cinema de Urânio, o IUF. Você vai poder assistir ele dia 28 de maio, quarta-feira, 6h30 da noite, na Cinemateca do MAM, o Museu de Arte Moderna do Rio. Produção: Lavínia Malanchini e Juan Mateus. Direção: Enzo Vitório. Roteiro: Juan Mateus e Lavínia Malanchini. Design de som: Ian Fontes e Juan Mateus. Captação de som: Enzo Vitório e Gisele Procópio. Sonoplastia e trilha: Pedro Caulino e Ian Fontes. Mixagem e edição de som: Enzo Vitório e Gisele Procópio. Registro de backstage: Lavínia Malanchini.